eu fiquei pensando no que eu poderia compartilhar, um tema assim voltado ao tema que vocês têm trabalhado durante esse mês, que é um período de comemoração ao movimento da Reforma Protestante. E veio uma coisa assim que bateu forte no meu coração, porque já está batendo no meu coração já há algum tempo, e eu quero compartilhar isso com vocês essa noite, que é o tema A Igreja que Atravessa a Rua. E diferentemente de como eu faço, que eu pego um texto e faço a exposição desse texto, eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque a gente vai hoje percorrer um pouquinho a Bíblia. A gente não vai ficar preso num texto só, a gente vai estar circulando um pouco mais a Bíblia, e é bom para a gente fazer um exercíciozinho de estar mexendo nas páginas, e quem não está com uma versão impressa, poder fazer no celular, então exercitar. Também quero pedir para você abrir em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um outro texto que eu peço para vocês abrirem é Gálatas 3, 28. Pedro, então, está afirmando que nós somos sacerdotes. Ele não está falando apenas para os líderes da igreja, ele está dizendo para todo mundo, para todo cristão: vocês são sacerdotes. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então Paulo está aqui afirmando que não há mais aquela separação entre clero, não há mais aquela junção entre separação entre clero e leigo, né? Nós passamos a ser diante de Deus agora todos sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. O evangelista João, mais uma vez, concordando com Pedro, dizendo que Deus nos fez sacerdotes. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, todos nós cristãos temos uma utilidade para o reino de Deus. Não somente os pastores, os oficiais da igreja. Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Paulo está dizendo que nós somos ministros da reconciliação. Nós temos a chamada de reconciliar o mundo a Cristo. Eu quero orar com vocês nesse momento. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Nós pedimos que o Senhor continue com a tua presença entre nós. Fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Toca o nosso coração. Desperta-nos para essa verdade tão maravilhosa, tão preciosa, e que pode mudar a nossa vida, a história da nossa vida, e que pode mudar a história da nossa cidade. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. O que esses textos têm em comum, gente? A verdade de que todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós temos
o privilégio, a honra, a graça de ministrarmos o Evangelho onde nós estivermos. Então nós podemos ministrar o Evangelho no nosso trabalho, por meio do nosso trabalho. Nós podemos ministrar o Evangelho quando a gente está num cinema, quando a gente está fazendo compras. Se você está lá fazendo compra e o caixa começa a abrir e o coração dele ou dela para você, você vai fazer o quê? Vai chamar o teu pastor para ir lá naquele momento e orar para aquela pessoa? Não, você vai orar. A palavra de Deus diz que Deus deu essa autoridade para você, o poder do Espírito Santo para você ministrar sobre a vida daquela pessoa, e você naquela ação vai estar sendo um sacerdote de reconciliação com aquele coração diante de Deus. Então, esses textos têm em comum a verdade de que eu e você somos igualmente sacerdotes diante de Deus para a reconciliação das pessoas perdidas e do mundo perdido. Eu li recentemente, e tenho lido recentemente um livro chamado Uma Força em Movimento, de um pastor que tem me inspirado muito. E ele contou uma história interessante de uma viagem que eles fizeram para Bangkok, por um trabalho missionário que começou a arder muito no coração dele, e levou toda a família dele, a sua esposa, seus 2 filhos, levou um grupinho da igreja dele também, e num certo momento, no centro lá de Bangkok, eles se reuniram e ele começou a orientar o pessoal, falou, gente, cuidado, porque aqui o centro de Bangkok o trânsito é uma coisa um pouco confusa, não é como aonde a gente mora, então, por favor, tenham muito cuidado na hora de atravessar a rua. Pois bem, ele acabou de falar, a filhinha dele de 9 anos dispara, e o que acontece? Passa um carro e atropela a menina. Ele ficou assim, espantado, saiu correndo, e quando chegou lá, graças a Deus, não tinha acontecido nada demais. Nenhum ferimento grave, nada. Mas o trauma ficou. Quando eles voltaram para sua casa, e ele, no cotidiano da vida, no dia a dia, pegou a filhinha, foi atravessar a rua com a filhinha, né? Quando foi atravessar, ele deu os 2 primeiros passos e a menina ficou. E ela ficou puxando ele. Ele falou, filha, o que houve? Vamos atravessar a rua. E ela, pai, eu estou com medo. E ele compreendeu que aquele acidente gerou um trauma naquela menina. Foi tratando a menina, dando confiança para que aquela menina pudesse atravessar a rua. Por que eu estou contando essa história? Porque a igreja, assim como essa menina, parou de atravessar a rua. A igreja está com medo de atravessar a rua. De décadas para cá, a gente tem absorvido uma ideia de que ser cristão é vir à igreja aos domingos. De fato, grande parte da nossa espiritualidade começa aqui, no templo, mas ela não se encerra aqui. Aliás, o templo é o local, o fundamento para a gente ser curado, ser tratado, ser amado, mas para sermos capacitados por Deus para vivermos aquilo que a palavra de Deus, que acabamos de ler, diz, a realidade de que nós somos sacerdotes. E por conta dessa visão que a igreja tem tido, de que ser cristão então é só vir à igreja domingo, a igreja parou de dialogar com a realidade que está aí fora. A igreja parou de influenciar as faculdades, a igreja parou de influenciar a política, a igreja parou de influenciar a ciência, e o que aconteceu? Durante anos, um outro tipo de pensamento começou a dominar a nossa cultura. E é o que a gente tem visto agora, o mundo está totalmente desordenado. Em menos de 2 semanas,
Nós vimos lá a exposição artística no Museu de Arte Contemporânea, né, de um homem nu e junto com as crianças. Nós vimos agora há pouco tempo o ocorrido em Minas Gerais, naquela creche. O homem que incendiou crianças. Vimos também essa semana um garoto, adolescente, preso na mesma cela com um estuprador. Que mundo é esse que a gente está vivendo? É um mundo que nós permitimos que se formasse. Porque a gente, como igreja, durante essas últimas décadas, nós de fato acreditamos que o mundo jaz do maligno. E Deus então não é soberano sobre o mundo. É o maligno que é soberano sobre o mundo. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Por que a gente chegou na situação que a gente está? Porque nós temos abandonado um ensino fundamental que foi deixado como legado pelos reformadores. O movimento da Reforma Protestante, e vocês têm ouvido isso, foi um movimento que trouxe uma doutrina, dentre muitas outras, que nós chamamos de sacerdócio universal. Essa doutrina declara que eu e você temos um ministério da reconciliação de pessoas diante de Deus e do mundo que está caído, do mundo que está quebrado, também diante de Deus. Lutero trouxe liberdade de expressão. A Igreja Católica, que na época, ela é que interpretava todas as coisas e dava a sua interpretação ao povo. O povo não tinha acesso às Escrituras. Lutero, então, por meio de um despertamento na palavra de Deus, com a doutrina da justificação pela fé, ele traz a possibilidade de que cada um pudesse estudar as Escrituras. Por conta daí surgiu a imprensa. Então, o movimento da Reforma Protestante trouxe para a gente o legado de liberdade de expressão, trouxe também o legado para a ciência. Como o movimento, os protestantes influenciaram a ciência. Na discussão lá da Igreja Católica, que achava que o mundo girava em torno da Terra, e Galileu levanta uma outra verdade sobre isso, e a igreja não diz, nós temos a verdade. Você sabe que quem influenciou muito isso foi Calvino. Calvino que falou, opa, peraí, as Escrituras não foram escritas para revelar a ciência, as Escrituras foram escritas para revelar Cristo. E isso, obviamente, contribuiu para que a gente tivesse um diálogo interessante e importante com a ciência. Então, muito do desenvolvimento científico se deve ao fato do movimento da Reforma Protestante. Você sabia que as principais faculdades, as melhores do mundo, foram fundadas por cristãos protestantes reformadores? Yale, Universidade Livre de Amsterdã, Harvard, Princeton, fundadas por cristãos. Os cristãos também, a partir da Reforma Protestante, mudaram o panorama do Ocidente, não somente na ciência e educação, mas também na política e na ética. Calvino se tornou legislador da Suíça, então ele escrevia leis, ele estabelecia leis com uma cosmovisão cristã. Abraham Kuyper, que foi o primeiro ministro da Holanda, também legislou com uma cosmovisão cristã. Gente, o movimento da Reforma Protestante, que provavelmente foi o maior movimento desde a vinda de Cristo, e creio eu que até hoje ainda não houve outro igual, mudou a realidade do Ocidente. O movimento da Reforma Protestante restabeleceu uma outra ordem no mundo, porque eles acreditavam, de fato, de que o Evangelho, o poder do Evangelho, é capaz
de transformar o mundo, e não somente é capaz de transformar o mundo, mas nós somos esses agentes de transformação desse mundo. Eles entendiam isso, eles viviam isso, e por conta disso nós vimos a cidade, o mundo no Ocidente sendo repaginado por meio da vida de cristãos que criam nessa verdade de que eles eram sacerdotes de Deus e que eles tinham uma responsabilidade no mundo como cristãos. Jesus também nos ensina isso. Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meu irmão, me diz, o sal tem utilidade para quê se ele ficar separado das coisas? Eu gosto de uma comidinha bem temperada. Então, eu gosto de uma comidinha com uma dosezinha legal de sal. Alguns não podem, né? Tem pressão alta, então tem que reduzir, e aí começa a buscar alternativas para isso. Meu pai, por exemplo, ele gosta do sal de Himalaia. Sal de Himalaia, você pode dar um temperinho legal que não é tão prejudicial quanto o sal comum. Então, ele que tem hipertensão, ele consegue, mas precisa do sal. Comida sem sal, nossa, é difícil. O sal, ele só tem utilidade quando ele está conectado a outra coisa. Se Jesus compara eu e você como sal e diz que nós devemos, usando essa linguagem metafórica, que nós devemos ser o sal, significa dizer que a gente então tem que estar misturado com alguma coisa. Mas pensem o seguinte, eu sou cristão, já há alguns anos, tenho amigos cristãos, e vou viver minha vida então só com cristãos. Cadê o temperinho? Se tornou, sabe, o mesmo gosto. A gente tem o mesmo gosto agora. Jesus usa também a metáfora da luz. A luz, ela só tem sentido, utilidade, quando ela está no meio de escuridão. Já fez o teste? Fecha lá o seu quarto, apaga toda a luz, pega a telinha do seu celular e liga. Uma telinha do celular já causa um grande impacto em toda aquela área escura. Eu estava conversando com um jovem outro dia que estava falando comigo, eu fico com o meu coração assim na faculdade, porque quando chega período de chopada, a galera perde a linha, e lá não está fácil, e está muito difícil. Aí eu virei para ele, eu falei, mas você é a pessoa para estar aí, cara. Você é a pessoa para ser a luz. Eu falei, meu irmão, não precisa de muitas luzes para fazer diferença, mesmo diante de grandes trevas. Basta um pequeno reflexo de luz, já faz uma grande diferença. Eu falei, vamos orar e vamos começar uma célula aí, vamos começar a evangelizar essa galera. Jesus vai usar a tua vida e transformar a tua vida para ganhar essas pessoas que estão perdidas. João 17,15, Jesus diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O nosso Senhor não disse para a gente se esconder do mundo e fazer da igreja um refúgio monástico. A igreja não é um monastério. A igreja é um lugar para a gente ser desafiado
a vivermos o que Jesus chamou a gente para viver. A igreja não pode ser um lugar onde a gente se esconde da realidade que está aí fora. Esses dias, dando aula lá na Betânia, eu fiz a pergunta ao pessoal, falei, qual a imagem que vem na cabeça de vocês, quando a gente fala o texto de Mateus 16, 18, que diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a imagem que vem à cabeça de vocês? Porque às vezes a sensação que a gente tem é que quando Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer, parece que a igreja está com o escudo na mão assim, e o inferno avançando, e a igreja poderosa no espírito é aquela que consegue resistir o maior tempo possível às investidas do inferno, até chegar o dia da glória em que a gente vai ser livre dessas investidas. Não é. A imagem que Jesus está trazendo aqui é o contrário, é da igreja avançando, conquistando, e o inferno não conseguindo mais segurar as suas portas. Mas é esse o retrato que tem sido da igreja? Nós temos tantos evangélicos no Brasil. Qual a influência que a gente está tendo na cultura? Qual a influência que a gente está causando? Qual o impacto que a gente está causando no mundo? Eu e você, eu também. Quando eu leio essas notícias, eu choro. Eu choro porque eu falo, meu Deus, eu estou fazendo muito pouco ainda. Esse mundo está gritando pelo Evangelho. Esse mundo está precisando do Evangelho. Esse mundo não está precisando de religião. Esse mundo está precisando do poder do Evangelho encarnado por pessoas comuns como eu e você. Há uma igreja em Los Angeles chamada Mosaic. Quando o movimento dessa igreja começou, o pastor recebeu o desafio de ir para Los Angeles, num lugar próximo de um grande centro urbano, e onde ele teria a oportunidade de evangelizar muitos jovens urbanos, e galerinha assim, de cinema, essa turma próxima lá de Hollywood e tal. Só que a proposta que ele recebeu tinha sido uma proposta seguinte: olha só, a gente tem um espaço maravilhoso para a sua igreja aqui. Aí a sua igreja vai funcionar domingo como igreja, mas sábado vai ser uma boate. E ele falou, e ficou pensando assim, que interessante. Por um lado, se a nossa igreja fracassar, eu vou ter que entregar a minha carta ministerial para alguém e desistir do meu ministério, da minha chamada. Por outro lado, eu tenho uma grande oportunidade de ganhar esses jovens que estão perdidos. E ele começou a orar. E Deus falou com ele para ele ir. E ele foi. E na primeira semana, antes da inauguração do culto da igreja, o artigo na semana, em todos os canais lá, dizia: Deus numa boate? Uma pergunta. E aquilo despertou uma curiosidade tão grande entre as pessoas que no primeiro culto tinham centenas de jovens não cristãos para ver que igreja é essa. Naquele primeiro culto, vários jovens se converteram. Hoje a igreja se tornou um grande celeiro missionário, principalmente para os países de realidade mais difícil. Palestina, para evangelizarem muçulmanos, essa turma mais difícil. O cara entendeu que como igreja nós temos o poder e a autoridade de desbancarmos as trevas. Isaías diz que até mesmo as trevas são luz para Deus. A gente pode estar vendo esse mundo desordenado como está, mas Deus é soberano. Nada foge à soberania dele, e há um propósito dele se cumprindo nesse tempo. E nós podemos nos aliar, sermos cooperadores desse propósito de Deus. Agora, o inferno só recua por meio de gente que tem o poder do Espírito Santo.
religião não tem poder de transformar esse mundo, porque existem muitas, e cada vez mais nosso país está se tornando diverso em termos de religião. O que é necessário é gente com o poder do Espírito Santo. E como é que a gente tem o poder do Espírito Santo? Meu irmão, é vivendo uma vida de intimidade com Ele. É investindo o tempo da nossa vida com Ele, é orando, é falando, é ouvindo o que Ele tem para falar, é lendo as Escrituras, é a gente se alimentando das coisas de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu sou um cara assim, muito tranquilo com relação até mesmo no nosso meio protestante, com as diferenças religiosas, assim, doutrinárias que a gente tem. Então eu tenho amigos pentecostais, neopentecostais, ultrapentecostais, mega power pentecostais, tenho amigos agora muitos presbiterianos e outros amigos congregacionais, enfim, eu tenho, pela graça de Deus, gente. Mas essa semana eu conversando com uma pessoa, e eu achei interessante, obviamente não vou falar o nome, mas eu fui atender o telefone. Não, eu estava trabalhando e a pessoa que ajuda lá em casa, ela pegou o telefone e falou assim: é para você, é do Carrefour. Aí eu falei: eu estou ocupado, filho, não posso atender agora, não posso mesmo. Depois deve ser cartão, essas coisas, eu não quero mais nenhum cartão, o meu já está complicado, você imagina outro. E aí ela pegou o telefone e falou assim: ele não está aqui não, tá? Desligou o telefone. Eu falei: por que você falou isso? Eu estou aqui, é só você dizer que eu estou ocupado, falar a verdade. Mas eu achei isso curioso, porque eu fiquei pensando o seguinte: a gente tem a tendência a demonizar algumas coisas, né? E essas coisas simples, pequenas, passam batido na nossa vida. Mas são essas coisas que no dia a dia lá fora é que não honram e glorificam o Pai. Óbvio, não estou querendo ser legalista aqui, dizer que a gente tem que ser perfeito, que a gente nunca vai errar, que a gente sempre vai ser um anjo no trânsito, né? Deus te abençoe, aleluia, tem um dia abençoado, o cara te fecha, faz tudo, e você, glória a Deus. Não é isso. A gente, vai ter hora que você vai se irritar um pouquinho, né? Vai vir aqui aquela palavra e você fala: Deus te abençoe mesmo, mas com outro sentimento no coração, e você fala profeticamente, né? Mas eu fiquei pensando, eu falei: qual é a espiritualidade que a gente tem tido de segunda a sábado? Que tipo de cristão temos sido de segunda a sábado? Sabe por quê? Porque é fácil a gente ser uma coisa aqui e outra lá fora. E uma coisa que eu disse lá, quando eu cheguei na Betânia, 3 anos, com os jovens, eu falei: eu sou o seguinte, eu sou o que sou, aqui e lá em casa. Então, se vocês querem um pastor showman, eu não sou esse camarada, não. Eu não vou criar nenhum personagem, não vou falar puxando S, não vou mudar minha voz na hora que eu prego. Eu sou o que sou, onde eu estiver. Então, se vocês quiserem me amar, eu sou assim e pretendo ser assim. Então, vamos caminhar junto. Agora, eu também vou entender que vocês são assim, né? Então, quero que vocês me amem nos meus defeitos, porque eu vou amar vocês também com os seus defeitos, e a gente vai, né, crescendo juntos como igreja. Mas eu lembro que quando eu comecei, e Deus me chamou lá em 1999 para o ministério, eu era meio personagem, sabe? Chegava na igreja domingo, era no púlpito um leão, né? Um leão. Mas quando tinha uma dificuldade, que eu estava sozinho em casa, eu era um poodlezinho, sabe? Fraco. Um distanciamento grande entre o que eu era de segunda a sábado e o que eu era domingo. E o Espírito Santo foi me tratando, foi tirando meus medos, minhas máscaras. E sabe o que é interessante? É que
muitas oportunidades evangelísticas começaram a surgir por causa disso. Porque o que o mundo quer lá fora, não querem personagens. Eles não querem ouvir discursos religiosos. Há uma linguagem que o mundo não conhece e nós conhecemos, é o amor. O amor quebra qualquer resistência com a pior das pessoas que você possa imaginar. Eu vivi uma experiência muito legal com familiar. Meu cunhado, eu vou mostrar provavelmente esse vídeo depois que vai ser gravado, estou citando ele aqui, então vou mostrar esse vídeo para ele. Eu amo você, tá, meu cunhado? Não fica chateado comigo do que eu vou citar você aqui, não. Mas, numa questão familiar, eu lembro que eles eram de outra religião e nos almoços era aquele conflito, né? Começava o almoço, era aquela repetição, porque pastor, não sei o quê, está sempre pegando dinheiro e tal. E eu ficava quieto. Eu vou falar o quê? Nem todo pastor, obviamente, é assim, mas muitos são, infelizmente. E eu ficava quieto. Falava, Senhor, me dá graça, me ajuda a amar. Me ajuda a amar. E teve um dia que a mãe dele recebeu uma notícia muito dura. E teve um momento que ela se destacou assim, e eu percebi que ela estava muito mal, e eu fui lá. Eu falei, olha só, eu quero orar com você, mas eu não quero orar porque eu acho que o meu Deus é mais forte que o seu. Eu quero orar porque eu quero te amar. Eu quero orar porque eu estou vendo que você está sofrendo, e eu creio que Deus pode aliviar o seu sofrimento e a sua dor, e eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Você não precisa nem ir na minha igreja, eu quero simplesmente estar caminhando com você, te ajudar em alguma coisa. E eu orei por ela e ela chorou assim muito. Depois da oração, ela mais calma, ela virou para mim e falou, olha, e ela era daquele, já faleceu agora há pouco tempo, ela era daquele tipo assim, matriarca, sabe? Aquela mulher com fibra que manda tudo, e que a família conquistou por causa da personalidade forte. Ela virou para mim e falou assim, meu filho, você não tem noção de como eu sou. Eu falei, um pouquinho, né? Pelas nossas conversas aqui nos almoços, eu sei um pouquinho. E ela riu, ela falou, olha, ninguém me dobra e ninguém nunca me dobrou, mas você hoje me quebrou aqui, porque ninguém me amou como você me amou. E ela, a partir daquele dia, nunca mais houve a conversa no almoço. Nunca houve. Meu cunhado hoje já está indo à igreja, junto com a minha irmã. A gente tem caminhado junto. E em alguns eventos da família, ela me chamava, você pode fazer uma oração? O amor é a linguagem que esse mundo não entende, mas quer e precisa. E eu e você somos os agentes da manifestação desse amor. Há um camarada chamado Ravi Zacarias, ele é um palestrante internacional, e ele, certa vez, ele numa palestra falando e evangelizando os ateus e tudo, num diálogo com os ateus, e no final, uma mulher que não é cristã virou para ele e falou, olha, eu tenho dificuldade de acreditar no conteúdo da tua mensagem, mas se um dia eu tivesse que acreditar, eu acreditaria na verdade que você fala. Sabe por quê? Porque a verdade que você fala realmente parece verdade. E sabe o que é interessante? É que às vezes a gente fala a verdade como se a gente não cresce nela. Na faculdade a gente brincava, né, dos cristãos 007, que viviam escondidos, nunca aparecia. Com vergonha do Evangelho, vergonha de falar de Jesus. Hoje a gente tem motivos para a gente se envergonhar da religião evangélica, mas jamais do Evangelho. Jamais. Não há nada tão belo, maravilhoso que Cristo.
Não há um filósofo que se compare a Cristo. Não há nenhum pensamento que chegue à beleza, preciosismo da cosmovisão cristã. Nenhum. Pega qualquer sistema filosófico, compara com a cosmovisão cristã. Não chega perto. E a gente não pode ter vergonha. O poder, Paulo fala em Romanos capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Filipenses capítulo 2, voltando, João 20, 21 fala assim: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus então está dizendo para os seus discípulos assim: olha, depois lá do Sermão do Monte, de todos aqueles ensinos, vocês são o sal da terra, luz do mundo. Jesus vira então e fala: agora eu estou partindo e vou deixar com vocês o meu Espírito, e junto com ele eu envio vocês para o mundo, para vocês viverem como eu vivi. E eu fiquei outro dia pensando, o que é esse assim como? Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Filipenses 2 descreve, verso 3, dizendo para nós não sermos egoístas. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Ou assim como o de Jesus nos ensina que nós não devemos ser individualistas. Cada um cuide do outro, não somente dos seus interesses. Verso 5. Ou assim como de Jesus, sermos humildes, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. E no verso 7, diz que nós devemos ser servos, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Outro dia, eu evangelizando um amigo meu, que é tatuador, e re-evangelizando ele tinha se convertido há algum tempo atrás e estava um pouco distante de Deus. Aí fui na loja da tatuagem de um outro amigo dele, cheguei lá e a gente conversando, né? E eles dizem que eu sou perfil 0, né? Que eu não tenho nenhuma tatuagem, diferentemente deles, que tem várias. E eu falei, pô, tá vendo como é que vocês são preconceituosos, cara? Só porque eu não tenho nenhuma tatuagem aqui, vocês acham que eu não posso ficar aqui com vocês e tal? E sentei e fiquei conversando com eles, um maior tempão e tal. E no final, eu falei, cara, você é muito doido e tal. Eu falei, rapaz, mas Jesus também era doido. Eu falei para eles, cara, ou a gente crê que Jesus de fato é Deus, ou a gente crê que ele é absolutamente louco, porque a mensagem de Jesus só é possível por meio da fé. Porque é muita loucura o ensino de Jesus. Jesus diz para a gente amar o inimigo. É muita loucura. E se não for pelo poder do Evangelho, a gente não consegue. Pela fé. O Evangelho está acessível a qualquer tipo de pessoa, em qualquer contexto, em qualquer lugar. O poder do Evangelho se manifesta e faz a diferença. A igreja, então, que atravessa a rua, ela deixa de ser um refúgio do mundo para ser um lugar de refúgio para o mundo. A igreja não é mais um monasticismo. A igreja é um local onde o mundo olha e fala, eu preciso ir para aquele lugar. Eu preciso porque aquele lugar é um lugar onde as pessoas nos amam, onde as pessoas não criam estereótipos da gente, sabe? E olha, gente, eu tenho conversado com bastante gente não cristã. Posso afirmar a vocês o seguinte: as pessoas querem Jesus. As pessoas estão precisando de Jesus. Mas a imagem que eles têm de Jesus é a imagem das referências evangélicas que tem na televisão. De que diz que
que ser cristão tem que ter um estereótipo comum, simples, porque se não tiver, não tem como ser cristão. E é impressionante como isso é definidor para eles fazerem parte de uma comunidade ou não. E aí, quando eles encontram alguém que fala do Evangelho, sem esses estereótipos, eles se abrem para a mensagem do Evangelho. Eu não estou fazendo aqui apologia a você ser uma pessoa alternativa, não é isso. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua maneira de ser, mas a questão é que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. A igreja que atravessa a rua deixa de ser então um lugar de ouvintes para ser um centro de treinamento de cristãos missionais. A igreja passa a ser então um lugar onde as pessoas são curadas, recebidas, acolhidas, amadas. Mas essas pessoas abraçadas, acolhidas e amadas não vão ser apenas mais abraçadas, acolhidas e amadas. Elas vão ser agora pessoas que vão amar, que vão acolher, que vão curar, que vão transformar. Nós chamamos isso de cristãos missionais. Significa dizer que você é um cristão que não tem medo de atravessar a rua. Você é um cristão que olha para a cidade, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de compaixão, como Jesus tinha. Eu preciso fazer alguma coisa para transformar essa cidade. A igreja deixa de ser, então, um monumento apenas com seus grandes templos, mas volta a ser um movimento. Pensem o seguinte, Paulo fala que evangelho é poder. Poder é o quê? Movimento. Você já viu alguma coisa poderosa ficar estática, parada? Não fica. Não fica. O poder, ele vai desbravando, ele vai abrindo espaço, ele vai, construindo caminhos, porque ele não fica estático. Por isso a igreja precisa estar em constante diálogo com o mundo. A gente está vivendo num período difícil, sim, há risco, mas ser cristão é um risco. Jesus jamais nos chamou para termos absolutamente segurança. A única segurança que nós temos é Ele. É Ele. Meu irmão, eu posso voltar para casa hoje. Deus queira que não, mas pode acontecer alguma coisa. Que segurança nós temos? Poderíamos ter um país com a lei funcionando e ainda assim, nossa confiança deveria estar no Senhor. Porque hoje a gente está bem, muito saudável, amanhã não. A igreja que atravessa a rua passa a ser então o sal e a luz do mundo. Concluindo, irmãos, a grande alegria quando a gente permite que Jesus use a nossa vida para transformar a vida de outras pessoas. Eu, nesse último sábado, aliás, sábado retrasado, eu me despedi dos jovens lá da Betânia. Não vou estar continuando mais pastoralmente com eles. Tinha conversado com o pastor da igreja e conversamos. E aí o pastor reuniu toda a galera, né? A maior parte da galera. E eu e minha esposa estávamos lá. E comunicou o pessoal, eu expliquei o motivo da minha saída. E aí ele abriu espaço para o pessoal começar a falar. E aí a garotada começou a falar. Graças a Deus, coisas boas. E eu chorei igual uma criança, né? Minha esposa também chorou igual uma criança. A gente não esperava que aquilo acontecesse. E foi precioso, sabe o quê? Ver como coisas tão simples são importantes para as pessoas e fazem diferença, sabe? E você olha e fala, cara, eu não tinha a mínima noção que minha vida influenciava a vida desse garoto em algum aspecto. Alguns até que para mim foram surpresas. Eu pensei, esse camarada vai me detonar, né? E não, ele falou, não, você me abençoou com isso, com aquilo. E é bonito demais. Aí quando a gente presencia isso, você fala, cara, minha vida tem significado. Minha vida está deixando algum tipo de legado para alguém. Sabe, esse legado de alguma forma tem sido
o reino de Deus, a vida de Deus. E eu não quero viver um minuto da minha vida que não seja para deixar um legado para a vida de outras pessoas, para a transformação desse mundo. Esse mundo não é meu, é um lugar que eu estou de passagem, mas nessa passagem eu quero fazer muita diferença. Que Deus me dê essa graça de fazer diferença. Que Deus dê essa graça a você, de você fazer essa diferença. Nós somos a esperança para esse mundo desesperançoso, nós somos as vozes dos que clamam por justiça, nós somos a paz daqueles que são sedentos por sangue, nós somos a vida de quem está perdido. Nós somos a igreja que atravessa a rua. Temos o poder para isso. Não tenha medo. Vocês vão viver situações difíceis atravessando a rua. Mas vocês têm bons pastores aqui para ajudarem vocês a fazerem isso. A ensinarem vocês a fazerem isso. Com inteligência, sabedoria, mas sem perder a compaixão, a ternura. O mundo é um lugar difícil e está cada vez mais, mas é o lugar que nós fomos chamados para estarmos. Não podemos nos esconder, gente. Não podemos. Há muita gente de mãos levantadas lá fora esperando você falar do Evangelho. Há muita gente esperando eu falar do Evangelho. O seu trabalho tem um significado profundo, muito maior do que trazer o seu salário no final do mês, apesar de que o salário está pequeno. Mas de você ter oportunidade de, por meio da tua vocação, você influenciar e transformar o mundo. Você falar do Evangelho para as pessoas que estão no seu trabalho. Às vezes a gente lança sementes que só vão dar frutos 10, 15 anos depois, sabe? Tem gente que eu evangelizei há 10 anos atrás, depois fui saber, reencontrando no Facebook, que o cara está na igreja. Outro que virou pastor, líder, e que zoava mesmo, assim, me zoava pesado na época. Falava, você virou pastor porque você quer ganhar dinheiro, você é esperto, cara, está largando tecnologia para você ficar rico e tal. E hoje está lá. Né? Então, as sementes que a gente lança, elas nunca voltam vazias. Então, Deus abençoe você. Desejo do meu coração e oro profundamente para que essa igreja continue atravessando a rua. Eu estive com o pastor Jefferson outro dia ali na comunidade, vendo o trabalho que vocês têm feito ali. Falei para ele, fiquei encantado, fiquei feliz. Vocês imaginem se cada igreja tivesse um trabalho numa comunidade, a gente ia acabar com o tráfico no Brasil. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ir para a comunidade com violência, a gente tem que ir com o poder do Evangelho. E é o poder do Evangelho que vai transformar esse cenário ruim que a gente está. Imagine se cada igreja tivesse essa visão. A gente teria um mundo diferente, sabe? Glória a Deus pela vida de vocês e porque essa igreja está entendendo isso e está vivendo isso e não pode parar. Há muitas coisas que Jesus vai continuar fazendo por meio da vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Obrigado.